Pressão contra Israel aumenta bastante na comunidade internacional, mas a pressão contra o Hamas também. O Trump anuncia que a forma mais fácil do estabelecimento de uma paz ou cessar-fogo é a eliminação do grupo, enquanto Ziv Elkin, que é o ministro de Segurança de Israel, anuncia que o Estado tomará medidas de anexação de partes do território de Gaza como uma pressão em favor do cessar-fogo. Vai lembrar que o Canadá é mais um país junto com o Reino Unido, França, assim bem como a Espanha, a Noruega, que já tinha anunciado o reconhecimento do Estado palestino. Só que o Trump faz ameaças contra McCartney e admite que se o Canadá reconhecer o Estado palestino, isso pode dificultar um acordo comercial. Enquanto isso, Trump, como eu trouxe para vocês, ele não taxou exatamente todos os produtos brasileiros em 50%, na verdade, da nossa pauta de exportação ficou mais ou menos cerca de 35%, e isso está sendo visto como um taco, ou seja, um Trump always chicken out. Será que de fato o Trump amedrontou para o Brasil? Vai lembrar, galera, que a gente tem o governo anunciando as possíveis medidas que a gente vai tomar em relação à nossa economia, porque alguns setores de fato serão afetados. Enquanto isso, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo se unem contra as retaliações do Trump a autoridades brasileiras. Como será que o Brasil vai responder tanto à Lei Magnitsky como também essas taxações de 50%? Vai lembrar, galera, que a gente teve a Coreia do Sul anunciando um importante acordo com os Estados Unidos em mais uma medida favorável ao governo Trump, bem como o Japão, bem como a União Europeia. O acordo foi extremamente favorável e talvez a Índia aceitando, vamos colocar assim, a ameaça que os americanos colocaram à sua economia e rompendo relações econômicas da compra de combustíveis dos russos. Para finalizar, pessoal, troca de ameaças entre Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança e ex-presidente da Rússia, e Estados Unidos, colocando que isso pode escalar para um terreno perigoso e, eventualmente, uma terceira guerra mundial. Será que teremos uma disputa direta entre Rússia e Estados Unidos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e é parceiraça aqui do canal, está oferecendo uma excelente oportunidade para você. Até hoje, último dia do mês, é quando vence esse cupom Ricardo Volta, que ele te dá 3,5% de cashback nas suas compras de dólar. Ou seja, com o recente efeito ali do governo de aumentar para 3,5% o nosso IOF, a Nomad devolve para você essa diferença. Ou seja, você está comprando dólares sem pagar o IOF. Como assim, professor? Você vai lá, né, na hora que for fazer a sua conversão de dólares pela Nomad, que é a mais fácil, mais simples, mais didática, mais de 3 milhões de usuários. Quero ter ali no aplicativo, tá? Quando eu quero fazer minhas conversões. É super simples, né? Só que eu vou pagar os 3,5%. Usando o cupom Ricardo Volta, até 50 dólares, você tem o imposto sendo pago, mais um cashback também de 3,5%. Fora que você tem o benefício da Nomad de ser aceita em mais de 180 países. Eu gosto, né, desse momento de tensão econômica, possibilidade de aumento, enfim. Aumentar minhas posições em dólar, e claro que você pode ter acesso a outros benefícios, como por exemplo o Nomad Lounge. Aliás, o Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad, que te permite uma série de benefícios, como acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, pontos que não expiram. Você vai ganhando cashback dolarizado só de utilizar o seu cartão Nomad Explore aqui no Brasil mesmo, ou seja, é sensacional. Então aproveita, pessoal, QR Code aqui na tela para vocês. Hoje é o último dia, cupom Ricardo Volta. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, a questão palestina, eu diria que ela vem entrando em momentos mais decisivos, tanto por uma pressão gigantesca contra o Estado de Israel pela questão do agravamento da fome, distribuição de alimentos, falta de ajuda humanitária, e pela possibilidade de anexação do território da faixa de Gaza e também da Cisjordânia. Vai lembrar que na semana passada a gente teve o próprio parlamento de Israel considerando que a Cisjordânia é território de Israel, o que contradiz fortemente tanto as resoluções da ONU, que falam que a solução de 2 estados deve ser levada em consideração, levando as fronteiras como eram antes da Guerra dos 6 Dias, ou seja, a Cisjordânia e a faixa de Gaza seriam territórios do futuro Estado palestino, como na própria decisão do Acordo de Oslo, que dividiu a Cisjordânia em 3 regiões, a região A, né, o anexo A, B e C, sendo que você teria uma certa autonomia dos palestinos, principalmente alguns territórios ali da Cisjordânia.
Então, dentro desse contexto de uma ameaça, falta de ajuda humanitária e anexações territoriais, a pressão contra Israel aumenta, com o anúncio de uma série de países que vão reconhecer o Estado palestino, mas presta bem atenção, a pressão contra o Hamas também. Eu anunciei para vocês que ontem, a cúpula que aconteceu, mediada ali pela ONU, com a presidência da Arábia Saudita e da França, teve o reconhecimento pela Liga Árabe, pela União Europeia, por outras dezenas de países, que, sim, deve haver uma solução de dois estados, só que o Estado palestino deve ser coordenado pela Autoridade Nacional Palestina e sem atuação do Hamas, com condenação dos ataques que o Hamas fez no dia 7 de outubro. E isso de países como Egito, Catar, Arábia Saudita, que historicamente são defensores da causa palestina. Então perceba que os dois lados, tanto Israel como também o Hamas, estão sendo pressionados pela comunidade internacional. A gente teve, por exemplo, o Trump colocando que a forma mais rápida de acabar com a crise humanitária é o Hamas se render e libertar os reféns. Só que aí, os Estados Unidos têm uma interpretação, eu diria um pouco não, bem diferente do que grande parte da comunidade internacional coloca. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, por exemplo, anunciou sanções contra membros da ANP, Autoridade Nacional Palestina, liderada pelo Mahmoud Abbas, mas também da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, alegando que essas organizações, que geralmente a comunidade internacional vê como as possíveis mediadoras da criação do Estado palestino, também colaboram para a manutenção da guerra, já que não atuam com grande resiliência, grande resistência contra a atuação do Hamas. Além disso, o Steve Witkoff hoje está com Benjamin Netanyahu em Israel para possivelmente negociar algum tipo de alternativa ao cessar-fogo. Porque lembrem-se que o Hamas ele fez uma proposta de aceitar o cessar-fogo, que contava com Israel tirando suas tropas, abandonando as áreas densamente povoadas, tendo algum tipo de plano para o fim da guerra, só que Israel fala que só aceita o fim da guerra quando tiver a eliminação completa e total do Hamas. Hoje o Steve Witkoff, mais uma vez, está no Oriente Médio negociando a possível, talvez não a solução, mas pelo menos o cessar-fogo no território. Só que mesmo com toda essa pressão da comunidade internacional, aparentemente Israel não está se mobilizando, pelo menos não tanto, na questão de solução de dois estados. Na ajuda humanitária, fez corredores humanitários, pausa humanitária, mas, por exemplo, hoje mesmo, o Ziv Elkin, que é o ministro da Segurança de Israel, colocou que talvez a melhor solução para a criação, para apaziguamento da região, seja a anexação de partes do território da faixa de Gaza. Segundo as suas palavras, a estratégia melhor para ampliar a pressão sobre o Hamas é o que eles tentem de mais doloroso. E o mais doloroso para o nosso inimigo é perder terras. Israel poderia esclarecer ao Hamas que, no momento em que fizerem joguinhos, perderão terras que nunca mais se recuperarão. Ou seja, já que o Hamas ameaça a gente avança e conquista territórios da faixa de Gaza. Só que, de novo, isso vai ser amplamente criticado pela comunidade internacional, porque vai envolver o deslocamento forçado de população, a anexação de territórios sem autorização da comunidade internacional, mas é isso que Israel está colocando. Tanto Benjamin Netanyahu, como o ministro da Segurança, como Itamar Ben-Gvir, como, por exemplo, o Smotrich, que é o ministro das Finanças. Ou seja, Israel aparentemente não está considerando a criação de dois estados. Vai lembrar, como eu falei para vocês, que na semana passada, até a Cisjordânia, que é um pouco mais pacífica, claro, em relação à faixa de Gaza, os parlamentares colocaram que a Cisjordânia é total autonomia do Estado de Israel. Só que essas medidas de Israel, como eu trouxe para vocês, vem fazendo com que o outro lado, e quando eu falo outro lado, não entendam países que são radicalmente contra Israel, como o Irã, o Hezbollah, Jihad Islâmica, enfim. Mas países como Noruega, como Espanha, países como a França, o Reino Unido, do Keir Starmer, o Reino Unido é contrário, é inimigo de Israel, até o Canadá agora, do Mark Carney. O Canadá anunciou que vai reconhecer o Estado palestino, claro, guardado algumas condições. O Mark Carney, que é o primeiro-ministro, o primeiro-ministro liberal ali do Canadá, colocou: estamos trabalhando junto com outros países para preservar a possibilidade da solução de dois estados, para não permitir que os fatos do terreno, ou seja, mortes, assentamentos, expropriações, tornem essa solução inviável. Só que ele coloca que depende do compromisso da ANP para que em 2026 teremos nos dois territórios que seriam o Estado palestino, ou seja, Cisjordânia e faixa de Gaza, eleições livres, eleições transparentes, com vistorias internacionais e com a impossibilidade de participação do Hamas. É o que eu trouxe para vocês. Aparentemente, como que o mundo está enxergando a solução para os dois estados? É Israel
abrir mão de atuações tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza, é isso que a ONU prega, mas que o Hamas ele se desmobilize enquanto luta armada e ele se desmobilize inclusive enquanto partido político, alegando que a Autoridade Nacional Palestina, sem orientação de grupos como o Jihad Islâmico e Hamas, que tem que organizar reuniões e eleições para algum tipo de pacificação no território. Além disso, claro que o Trump ele vê com péssimos olhos. O Trump, ele fala, né, realmente ele contradiz o Benjamin Netanyahu, por exemplo, na questão da fome. Ele fala que os Estados Unidos têm que criar centros de ajuda humanitária, distribuição de alimentos. Ele até autoriza ou concorda que França, Reino Unido, enfim, membros da comunidade internacional enviem ajuda humanitária para o território da faixa de Gaza, mas não aceita a criação do Estado palestino. Tanto que, por exemplo, o Trump colocou, né? Quer dizer então que o Mark Carney está anunciando a criação do Estado palestino. Pode deixar bem claro que isso vai dificultar muito um acordo comercial. Mais uma vez, o Trump colocando, né, questões políticas ou geopolíticas nas questões comerciais. Isso é uma coisa que ele vem fazendo bastante. Por mais que ele fale que as suas tarifas estão focadas somente, né? Os Estados Unidos teve falta de competitividade, deslealdade comercial. Em alguns casos, as tarifas aplicadas não têm a ver somente com questões comerciais. Vídeo o caso do Brasil, por exemplo, né? Que tem a ver com questões políticas e jurídicas. Mas no caso do México, do Canadá, tem a questão do fentanil, a questão dos imigrantes indocumentados. No caso, por exemplo, do Canadá agora, a possibilidade do reconhecimento do Estado palestino. Ou seja, o Trump ele joga sua grande carta na manga, que é o mercado americano, o acesso à produção, ao mercado consumidor e aos insumos americanos, como uma tática de negociação. E posso ser sincero? Excetuando China, eu diria que os países meio que estão comprando essa ideia. O Japão aceitou fazer um acordo que é ruim para o Japão. É bom porque, claro, conecta com os Estados Unidos, que é a maior economia mundial, né? Mas a União Europeia aceitou fazer um acordo que é ruim para a União Europeia, prevê investimentos e aberturas econômicas e taxações sobre produtos europeus. Praticamente todos os países, o Reino Unido também, né? Praticamente todos os países que aceitaram fazer o acordo são acordos muito mais benéficos para os Estados Unidos do que exatamente para os países que fazem a negociação. Enquanto isso, mais uma vez, se você olhar, né, no X, nas redes sociais, a palavra taco, né, o termo taco, vem sendo muito comentado. Isso aqui que é o taco mesmo? Trump always chicken out. Para quem não sabe, o Robert Armstrong, que é um colunista ali da Financial Times, falou pela primeira vez, muito ligado a algumas atitudes que o Trump ameaçava demais, mas não cumpria, alegando que ele falava alguma coisa, mas eles always chicken out, né, ou seja, sempre volta atrás. Ele falou sobre as tarifas chinesas, por exemplo. O Trump, por exemplo, falou que vou demitir o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né, do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Enfim, ele acabou não tomando essas atitudes, mas claro que outras ele tomou, né? Mas esse termo taco, ele entrou muito em evidência. E aí, ontem, o Trump, coloquei para vocês, ele antecipou as tarifas, que seriam de 50%. Antecipou e confirmou, 50% em cima de produtos brasileiros. Colocando a questão, né, da justiça brasileira, de questões políticas brasileiras, da também deslealdade comercial do Brasil. Só que ele isentou uma série de produtos. E hoje, o nosso Ministério da Fazenda colocou que, olhando ali, né, mais ou menos, de acordo com a nossa balança comercial do ano passado, em que a gente exportou 40 bilhões de dólares aproximadamente para os Estados Unidos, essas tarifas hoje de 50% impactam mais ou menos em 15 bilhões de dólares. E aí, percebam como o mundo da internet ou o mundo da pós-verdade funciona, né? Enquanto você pega a galera que é mais contra o governo atual e contra Alexandre de Moraes, tá vendo? A Lei Magnitsky, muito bem, o Brasil se ferrou, tarifa de 50%, e tem certa razão, porque, galera, comprometer 50% de 15 bilhões das nossas exportações em setores importantes, como o setor do café, como o setor, por exemplo, de carne, setor de frutas, que não for isentos, é óbvio que isso é péssimo. Para economias, por exemplo, o Brasil, que é um país que depende da exportação de commodities, isso vai comprometer, sim, grande parcela da nossa pauta de exportação. É um peso de 50%, não é como se não fosse nada. Em compensação, o outro lado, né? Tá vendo? O Trump voltou atrás. Por quê? Porque não consegue sobreviver sem o Brasil. Já que, de fato, os Estados Unidos, ele isentou dessa tarifa de 50%, praticamente ali 65% das nossas exportações para os Estados Unidos. Produtos como, por exemplo, o setor aeronáutico. A Embraer, por exemplo, de ontem para hoje, teve uma alta de 10% das suas ações.
Claro, né, o setor aéreo não foi taxado, ficou só, entre aspas, com os 10%, não com 50%, isso é excelente. Você pega ali o setor, por exemplo, automotivo, energia e derivados, fertilizantes, a laranja e outros produtos agrícolas, mineração, metais. Então, uma série de produtos foram isentos dessas taxas de 50%. E aí, de novo, como eu falo para vocês, né, é a narrativa mundo da pós-verdade, onde a emoção que a notícia te causa tem muito mais importância do que a veracidade da notícia. Eu vou trazer para vocês, tá? Minha visão. Impacta demais a economia brasileira. Mas claro, que em relação à perspectiva do que a gente estava esperando, foi menos pior, entende? É muito impactante, mas menos pior do que se esperava. Tanto que, por exemplo, o próprio governo brasileiro já está fazendo ali planos de contingenciamento para saber, por exemplo, a Embraer ia ser extremamente comprometida. Achar, por exemplo, mercados alternativos para a Embraer é extremamente complicado. Muito mais complicado do que achar um mercado alternativo para o café brasileiro, entende? Que, de novo, não é que não vai ser pactado, claro que vai. Mas é mais fácil achar mercados alternativos para commodities do que para o setor aeroespacial brasileiro, entende? E a Embraer não foi tão taxada assim. Tanto que o governo brasileiro viu com um pouco, qual seria o termo, né? Um pouco melhores olhos essas taxações e colocou que esse menor impacto no plano de recuperação, que afeta só, entre aspas, segundo o Alckmin, né, 15 bilhões de dólares, o Estado vai ter que ajudar com subsídios, manutenção de emprego em setores como pescado, como mel, como frutas, dentre outros setores que podem ser, claro, ser afetados por esses 35% da nossa pauta de exportação. Percebam, é impactante, mas menos pior do que se esperava. E aí, pessoal, você acha então que o Trump, entre aspas, arregou para a economia brasileira? Arregou pela pressão dos lobistas. Quando eu falo lobista, não no sentido pejorativo da coisa, mas o setor, por exemplo, industrial, que via com péssimos olhos óleo, aço, ferro entrar mais caro nos Estados Unidos e encarecer o custo produtivo das indústrias locais? E aí, o que aconteceu com o Trump, hein? Deixa aí nos comentários. E olha que interessante, galera. É claro que as eleições elas estão muito longe, não, meu canal não é sobre política, mas analisando o comportamento geopolítico, inclusive com o que aconteceu em outros países, a pesquisa Atlas Bloomberg, que claro, você pode confiar, não pode tal, né, mas estou fazendo a comparação com o que vinha nas outras comparações, o Lula aumentou sua popularidade. E olha que maluco, né? Porque ele vinha de uma popularidade muito ruim, por conta de alguns escândalos de corrupção, por conta, por exemplo, das tarifas, por conta dos impostos extremamente elevados, por conta de déficits econômicos da economia brasileira. Então a popularidade ela vinha em queda, e essa guerra, entre aspas, contra os Estados Unidos, pelo menos em curto prazo, trouxe aumento da popularidade. Bem como aconteceu no Canadá, bem como aconteceu também na Austrália. Será que isso vai ser definitivo? E como eu falei, eu acho que ele está fazendo uso político disso, claro, né? É nós contra eles. Eu estou defendendo a soberania brasileira contra o imperialismo americano. Além disso, cara, a gente teve também, porque assim, né? A medida da Lei Magnitsky, por exemplo, ela foi tomada contra o STF e foi citado o nome do Alexandre de Moraes, decisões que ele fez contra o Paulo Figueiredo, contra o Bolsonaro, colocando ele numa lista de ditadores desrespeitando os direitos humanos. E aí esperava-se, né? Pô, beleza. Primeira coisa, será que o Brasil vai ver isso como um ataque à Suprema Corte ou um ataque contra o indivíduo Alexandre de Moraes? Como eu previ para vocês ontem, não foi só o Poder Executivo, mas até o Poder Legislativo. Claro que não os 503 deputados e 81 senadores, pô, são pensamentos diversos. Mas quando a gente pega, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e o Hugo Mota, eles anunciaram uma certa concordância com o Alexandre de Moraes, colocando que as instituições brasileiras não podem ser atacadas por potências estrangeiras. De novo, né? Cada um tem a sua visão. Mas, assim, como o Poder Legislativo viu isso, geralmente é em apoio ao nosso STF. O próprio STF, por exemplo, divulgou uma nota colocando que todas as decisões tomadas pelo ministro foram confirmadas pelo colegiado. E o STF não vai se desviar do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e julgamento justo. Durante as investigações foram encontrados indícios graves dos referidos crimes, inclusive planos que previam assassinato de autoridades públicas. Ou seja, tanto o STF como o Poder Executivo, como o próprio Poder Legislativo, ou seja, os três poderes do Brasil, aparentemente entram em consonância de que o Brasil está sendo afetado nas suas instituições pela Lei Magnitsky. Será que isso vai durar? Porque, de novo,
Qual é o recado? Ontem, que alguns políticos ali mais ligados ao Eduardo Bolsonaro colocaram que isso é apenas o começo. A Lei Magnitsky, ela pode ir para outros, por exemplo, juízes, Gilmar Mendes, por aí vai, e pode afetar, inclusive, o próprio STF, com a possibilidade, se a Lei Magnitsky for adiante, né? De exclusão, por exemplo, de pessoas, né, pessoa física e jurídica, inclusive, de instituições ou empresas que estejam sediadas nos Estados Unidos. Então, resumidamente, não vai poder usar o Gmail, fazer um Google Meet, não vai poder utilizar o Zoom, não vai poder ter uma conta na Microsoft, você não pode ter conta em banco que tenha relação com os Estados Unidos, que são praticamente todos os bancos do Brasil, entende? Então, assim, se a Lei Magnitsky ela for colocada para frente, e é isso que geralmente os deputados, né, os políticos mais aliados ao Bolsonaro colocam, pode trazer impactos significativos à Suprema Corte. Por enquanto, o recado geral que o Brasil coloca é que as negociações continuam. O Alckmin falou sobre isso, o Haddad, por exemplo, que é o ministro da Fazenda, colocou. Estamos longe do ponto de chegada. Nós estamos em um ponto de partida melhor do que a gente achava que a gente estaria. Mas as negociações vão se aprofundar. Se o bom senso prevalecer, vamos chegar ao outro lado da piscina, sãos e salvos. Talvez a única interligação ou interlocução mais importante que a gente conseguiu foi o Mauro Vieira, que tinha ido em direção aos Estados Unidos. Não exatamente para conversar com Washington, mas para participar da cúpula da solução dos 2 estados, conseguiu negociar com Marco Rubio, que é o secretário de Estado, por figura super importante das relações diplomáticas. Aí sim, é conversa de alto nível, né? Alto nível no sentido assim, de pessoas importantes. Não é conversa com o setor empresarial ou conversa com deputados, né? É gente de alto nível. A gente não tem informações do Marco Rubio sobre como foi a conversa. Informações do Mauro Vieira, que é o nosso chanceler. Ele deixou claro que o Brasil aceita negociar a possibilidade de redução de taxas, pagar algumas tarifas maiores do que os 10% em alguns setores, mas, segundo o Mauro Vieira, o Brasil não vai negociar questões da política interna, colocando que não nos curvaremos às pressões externas, mesmo que essas pressões sejam dos Estados Unidos. E aí, galera, acho que vai muito longe essa briga aí? Ou seria que os Estados Unidos chicken out pelo Trump? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, tivemos também os Estados Unidos, como eu trouxe para vocês, excetuando no caso da China, que as negociações continuam por mais 90 dias, vem tendo sucesso nas relações comerciais. É fato. Conseguiu ótimo acordo com o Japão, ótimo acordo com a União Europeia, ótimo acordo com o Reino Unido, ótimos acordos com países do Sudeste Asiático e agora conseguiu mais um acordo com os sul-coreanos. O Trump anunciou um acordo que faz com que a Coreia do Sul caia a tarifa de 25% inicialmente para 15%, mas prevê que os sul-coreanos invistam na casa de 350 bilhões de dólares nos Estados Unidos e ainda comprem gás, comprem energia do país, que é algo muito parecido com o que fez também com a União Europeia. E mais, hein? Lembra que eu coloquei para vocês que o Trump tinha ameaçado a Índia, colocando que a Índia ia pagar tarifas maiores, porque continua comprando armamentos, equipamentos militares dos russos? A Reuters, de novo, não vi em outra mídia isso, mas a Reuters é uma agência séria, né, da comunidade internacional, colocou que as refinarias indianas estão diversificando as suas compras. Ou seja, aparentemente a Índia, pelo menos até o momento, aceitou essa pressão do Trump e está começando a comprar petróleo ou combustíveis fósseis de outros países. Quando teve essa ameaça, né, em relação à Índia, que poderia ter sanções gigantescas, multas que seriam pagas, tal, o Dmitry Medvedev colocou que o Trump estava sendo imperialista e estava querendo interferir nas relações comerciais de 2 países soberanos, como a Índia e como a Rússia. E aí o Trump, o Dmitry Medvedev, para quem é velho de guerra aqui do canal sabe, né? Já foi presidente da Rússia, hoje é um conselheiro de segurança do Putin, e eu diria que é o bode expiatório, né? Ou seja, quando tem que falar alguma coisa grave representando o Estado russo, deixa o doidinho, né? Não é doidinho, claro, né? Mas deixa o Dmitry Medvedev falar, porque ele sempre fala coisas gravíssimas. Ah, Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos está se metendo com a Rússia, onde que ele está se metendo e tal. E o Trump colocou, diga ao Medvedev, o ex-presidente fracassado que ainda se acha presidente, para tomar cuidado com o que diz. O Dmitry Medvedev está entrando em território perigoso. Ele falava isso quando foi feita a crítica por parte da Rússia dessa pressão contra os indianos. E aí o Trump falou, não ligo. Mentira também, né? Não ligo. Se a economia morta da Rússia, da Índia, quiserem fazer uma convergência,
que façam. Agora, fala pro Dmitry Medvedev tomar cuidado, esse ex-presidente fracassado, porque ele está entrando no terreno perigoso contra os Estados Unidos. E aí o Dmitry Medvedev respondeu, colocando que o Trump ele deve se lembrar o quão perigosa é a mão russa no caso, né? O quão perigosa é a mão nuclear dos russos. O que é isso que ele está colocando, né? A Rússia prevê que em caso, por exemplo, do assassinato ou de uma intervenção contra líderes russos, mísseis nucleares, por isso que fala que é a mão morta, né? A dead hand aí, né? Ela pode ser utilizada para possíveis retaliações. Ou seja, colocando que se o Trump fizer ameaças tanto contra o Putin ou talvez contra o Dmitry Medvedev, mísseis nucleares serão destinados aos Estados Unidos. Lembrando que o Trump coloca agora o prazo final para o dia 8 de agosto e que se a Rússia não conseguir cumprir esse prazo para estabelecimento de um cessar-fogo com a Ucrânia, sanções de 100% serão colocadas não só contra os russos, mas também contra todos os países que negociam combustíveis fósseis com a Rússia, inclusive a nós. Até por isso os senadores brasileiros colocaram que além das tarifas de 50%, outras tarifas devem vir aí no futuro próximo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.